Eu vejo o seguinte, você faz, obviamente, um trabalho um pouco diferente aí do que a maioria faz. E daí, o que a gente vê é muitos especialistas, né, muitas pessoas tratando sobre segurança pública, tendo uma visão, falando assim, coitado, ele é uma vítima da sociedade, o traficante é vítima do usuário. E quando você vê para a sociedade, você pergunta, mais de 50% das pessoas aprovaram essas operações de segurança no Rio de Janeiro, etc. Mas essas pessoas que têm uma visão diferente, descolada da realidade, muitas vezes elas estão presentes aí na grande mídia. E daí parece que é a opinião delas que conta, parece que essa é a opinião da sociedade inteira. Opinião da Rede Globo, né? Sim, não é, exato. Você está dando a opinião da Globo News. Pessoas repetem o que a Globo fala. Exato. Só que quando você vai lá pro Data Uber, aqui eu não tenho opinião da Globo News. News. Quando você vai pro Data Uber e pergunta pro motorista de Uber... É outro mundo. É outro mundo. Então, você enxerga isso na sociedade, de fato, um descolamento, porque você faz esse trabalho diferente, né? Um descolamento entre o que a grande mídia, aquele pessoal da elite acadêmico muito inteligente fala e o que a sociedade de fato pensa sobre essa crise que a gente está vivendo? Obrigado pela pergunta, Emílio e equipe do Pânico. É sempre uma honra poder estar aqui com vocês participando desse programa de grande relevância. Bom, é extremamente importante dizer que essas pessoas estão completamente desconexas com a realidade. Tá? Embora essa operação policial ela tenha atingido o sucesso de um nível que a gente não tinha visto antes, não somente pela assertividade em conseguir alvejar somente aqueles que eram envolvidos, aqueles que eram narcotraficantes, bem como também pela quantidade, além do que, inclusive, nenhuma pessoa inocente, né? Exceto os 4 policiais, honrosos policiais que perderam a sua vida em combate. Você não teve, por exemplo, o caso de uma Rebeca, você não teve a Dona Maria ou o seu José alvejado, eventualmente, por uma bala perdida. E que é evidente que isso acontecesse, essa bala perdida fatalmente seria da polícia e jamais dos narcotraficantes. Isso não aconteceu. E por essa razão, a própria esquerda política e alguns setores da sociedade, sobretudo da grande imprensa, está tentando, de alguma forma, achar uma brecha para tentar vincular ou achar algum tipo de fracasso inexistente nessa operação. E por essa razão, a imprensa tenta criar diversas narrativas nesse sentido, fazendo com que ela se perca e perca total conexão com a realidade, que é o que o Data Uber muito bem diz. Mas essa operação, propriamente dito, nem isso está acontecendo, tá? O próprio Otávio Guedes, que é um comentarista na Globo News, ele fez uma declaração muito pertinente a respeito da assertividade desta operação. Então, assim, essa operação, óbvio, praticamente nada é perfeito, ela pode ter algumas situações adversas aqui, ali, acolá, mas ao que tudo indica, até esse exato momento, ela é uma operação que grande parte da maioria, não vou falar de 50%, 80% a 85% da população da cidade do Rio de Janeiro, os cariocas e do estado do Rio de Janeiro, os fluminenses, concordaram com essa operação e viram que essa operação foi uma operação extremamente bem sucedida, totalmente contra aí aos que os especialistas de cabelo azul em segurança pública estão dizendo em internet e em outros canais e veículos de comunicação. A assertividade, a gente viu a letalidade dessa operação, mas a letalidade dessa operação foi atribuída aos narcotraficantes que estavam, por sua vez, portando fuzis e usando roupas camufladas, preparados para uma guerra. Todo mundo sabe que, diante de uma guerra, você pode matar, como você pode morrer. Neste contexto, apenas 4 policiais, infelizmente, acabaram perdendo a sua vida em combate e mais de 130 bandidos acabaram também perdendo a sua vida também em combate. Ô, Satie, você não acredita que deveria ter uma reunião aí dos governadores para resolver esse problema do narcotráfico? Eu, assim, não sou político nem nada disso, mas acredito que essa deveria ser a pauta número 1, né? Primeiro resolver tudo isso aí e depois pensar em outras coisas, né? Porque esse é um problema não só do Rio de Janeiro, tem outros estados. E o Pimentel veio ontem aqui no programa e falou que eles estão fazendo escola com esse modelo de facção do Rio de Janeiro. Não seria a medida mais... não sei, seria a medida mais comum, propícia para o momento? Sim, embora seja um lema positivista, que eu não compactuo com o positivismo, o que está escrito na bandeira do Brasil é muito pertinente. Ordem e progresso. Não é à toa porque está escrito assim.
É porque antes do progresso, antes da construção, da industrialização, da educação e do crescimento financeiro e monetário, é necessário ter ordem. E o que acontece hoje no Rio de Janeiro é o desornamento, a desordem, melhor dizendo. Então, de fato, a gente já viu alguns governadores, principalmente o governador do estado de Goiás, o Caiado, prestar as suas condolências, a sua solidariedade. Para além das condolências e solidariedade, ele disponibilizou as tropas das forças de segurança do estado de Goiás para o Rio de Janeiro. Não só isso, além dele, o governador Tarcísio, que é o governador do maior estado do Brasil, mais 40 milhões de habitantes, o maior PIB do Brasil, também se colocou à disposição, bem como Ratinho Júnior, do estado do Paraná, e o Romeu Zema, é importante, do estado de Minas Gerais. É importante levar em consideração aqui que todos os governadores que se colocaram à disposição, coincidentemente ou não, estão à direita, ao espectro da direita, que tem esse perfil mais combativo na pauta da segurança pública. Não só no discurso e nos apoios propriamente dito das forças de segurança dos seus respectivos estados, os governadores vieram ao Rio de Janeiro para uma reunião. Essa reunião ela vai aconteceu já uma reunião com a Comissão de Segurança Pública, coordenada pelo Paulo Bilinski, de Brasília, aconteceu no Rio de Janeiro. Também a Comissão dos Direitos Humanos também está no Rio de Janeiro para fazer uma incursão na favela, bem como a Comissão de Segurança Pública. E os governadores, por sua vez, vão se reunir. O problema do Rio de Janeiro não é um problema restrito à população do Rio de Janeiro. E isso aqui não é para me eximir da responsabilidade como carioca ou como cidadão fluminense. Muito pelo contrário. Por que o problema do Rio de Janeiro ele é um problema do Brasil? Porque o Rio de Janeiro ele sofre de um fenômeno que é o fenômeno da vitrine. O Rio de Janeiro ele é a vitrine do Brasil. Quando você vai para um shopping luxuoso, por exemplo, você se sente até constrangido em encostar na vitrine da Louis Vuitton, ou da Tiffany Co, ou de qualquer outra grife, justamente em razão da preciosidade do produto que eles estão vendendo. Quando se fala do Rio de Janeiro ou do Brasil, fora do Brasil, ninguém quer saber de Brasília, ou muito menos São Paulo, com todo respeito aos brasilienses e aos meus irmãos paulistas. Mas as pessoas só falam do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é a porta de entrada. O que acontece no Rio de Janeiro acaba sendo repercutido em todo o Brasil. Por isso que qualquer situação que acontece no Rio de Janeiro acaba sendo reverberada. E eu julgo aqui, ouso a dizer, melhor dizendo, que o Rio de Janeiro ele não é a cidade mais violenta do Brasil, ele é a 16ª. Mas esse efeito de vitrine ele é muito relevante, porque uma bomba que estoura nessa vitrine, ela acaba gerando efeito colateral para todo o Brasil. O Rio de Janeiro, para além da capital da República, do golpe militar de 1889, do 15 de novembro, ele foi a capital do Império. Então o Rio de Janeiro ele é o centro nervoso político e cultural do país, desde o Império, da República e até hoje, mesmo não sendo capital. O Rio de Janeiro ele exporta, melhor dizendo, coisas boas e coisas ruins para todo o Brasil. Pronome neutro nasceu onde? Rio de Janeiro. Banheiro unissex nasceu onde? Rio de Janeiro. PSOL levando aluno de saia para o colégio. Rio de Janeiro. Partido Comunista em 1922 nasceu onde? Rio de Janeiro. Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o centro das atenções do ponto de vista bom, do ponto de vista ruim, cultural e do tráfico também. Por isso que o problema do Rio ele é um problema de todo o Brasil. E os governadores acertaram em vir dar esse suporte para o governador do Rio de Janeiro, Emílio. Como diz aquela música, Rio de Janeiro é cidade maravilha da beleza e do caos. É isso aí. O Rio de Janeiro é o nosso cartão postal, é a cidade que o brasileiro inteiro gosta, ama, a gente gosta de ver aquela imagem do Rio de Janeiro. Lógico. Que tem lá fora, e essas imagens que a gente vê ontem também, em todos os canais do mundo, é muito triste. E você, meu querido Satye, você é um legislador. Eu acho que tudo isso está baseado na impunidade. O que a gente vê de lei, a lei hoje em dia, ela sempre, pode pegar, a lei está sempre dificultando o trabalho do policial. Sim. E facilitando a bandidagem. E eu acho que é aí que está o problema de tudo isso. Vocês que são legisladores, vocês têm a caneta na mão para fazer leis mais duras, para que isso realmente acabe, né? Eu acho que é a lei que é frouxa. Não é que a lei é frouxa, a lei dificulta para a polícia e facilita para o vagabundo. Isso que a gente vê. A gente sempre está falando sobre isso. É uma série de fatores, Emílio, e evidentemente a nossa legislação ela acaba sendo uma legislação branda. O próprio CEPOL, que é o Felipe Cury, que hoje ele é o chefe da Polícia Civil, ele disse isso, pode mandar o MIT, pode mandar a CIA, pode mandar a NASA. Se a gente não resolver a questão da nossa legislação, dificilmente o problema real será resolvido na cidade do Rio de Janeiro. Mas, para além disso, você tem um fenômeno muito interessante, que é a narcocultura. E é importante a gente falar da narcocultura, que acaba motivando esses
antes jovens e depois, posteriormente, depois de uma decisão de entrar no crime, criminosos, a se envolverem nessa vida errada. Então você tem hoje artistas, músicos que acabam glamorizando essa cultura, que é o que a gente chama de narcocultura, e também o narcoativismo, onde muitas pessoas, né, acabam também a serviço desses narcotraficantes, fazendo algum tipo de manobra, que isso vai acontecer e vai se evidenciar nos partidos políticos, que acabam destoando da realidade, achando que essas pessoas que foram vitimadas em razão de estarem portando um fuzil e na criminalidade, dizendo que essas pessoas são simplesmente pessoas. Eu, inclusive, vi alguns jornalistas do setor de comunicação da velha imprensa corrigindo, inclusive, um entrevistado. Quando o entrevistado disse que morreram 130 bandidos, ele disse, bandido não. Pessoas. Eu vi. É óbvio que são pessoas, mas eram pessoas que estavam naquele momento ali servindo ao tráfico de drogas. E evidentemente que a legislação, a gente tem uma legislação muito branda, a gente está vendo hoje aí os próprios partes dos ministros da mais alta corte do Brasil, soltando pessoas que têm diversos envolvimentos com narcotráfico, e a gente percebe que a polícia está amarrada, é a câmera de vigilância para a polícia, quer saber de onde saiu o disparo, toda bala perdida que pega em alguém vem da polícia, então isso inviabiliza o trabalho do policial, mas é evidente que a sua pergunta é pertinente e a sua afirmação é pertinente, Emílio, quando você diz que a nossa legislação precisa ser uma legislação mais dura. A gente precisa realmente ter um trabalho coordenado de poder executivo, as polícias, o poder legislativo, aqueles que fazem as leis, e o poder judiciário, para não soltar, evidentemente, os bandidos depois que são presos diante dessas operações. Ô, Rafael, eu queria saber de você... que a gente vê o Cláudio, ele foi muito bem votado no Rio de Janeiro, obviamente a gente sabe disso. A gente consegue entender quando familiares dos bandidos se revoltam, fazem protesto, mas como que você enxerga quando artistas que moram no Leblon, moram em áreas nobres, vêm falar a respeito de uma questão que eles não vivenciam, né? Eu vi um vídeo do Oruan, a gente consegue entender, obviamente, o porquê, mas você vê artistas que... às vezes vai pro morro só para curtir uma festa ou de repente comprar alguma coisa e ficam revoltados. Você acha que é o quê? É descaso com a população? Eles querem politizar por conta da direita e esquerda? Como que você enxerga isso daí, hein? Bom, isso aí já não dá para chamar de perca de conexão com a realidade, porque hoje, com acesso à internet, a gente sabe o que acontece nas comunidades, nos barifantes. O que acontece com a classe alta e essas províncias, que eu uso chamar de província, da Zona Sul, e a Ipanema, Leblon, é mau caratismo. São pessoas que têm um mau caráter, que fazem com a má intenção de prejudicar o trabalho da polícia, sem conhecer a realidade das favelas, porque eles prejudicam o trabalho da polícia e, posteriormente, prejudicam a vida dos trabalhadores honestos que vivem lá, e eu ouso dizer que são mais de 95%. Sobre o luto dos familiares, olha, eu tenho lugar de fala para falar a esse respeito, eu já fiquei em luto pelo meu irmão, que foi morto, né, morreu no tráfico de drogas, o meu pai já foi preso e tem um irmão nesse exato momento preso no complexo de Bangu, que é o maior complexo penitenciário da cidade do estado do Rio de Janeiro. Bom, eu tenho lugar de fala, as minhas escolhas foram escolhas individuais, não tomei as escolhas que meus irmãos tomaram, e eu entendo que as escolhas são individuais, mas as famílias nada tem a ver com isso. Então, o coração de uma mãe lutada precisa ser respeitado, sim. O problema é que a imprensa e essa galerinha aí, esses artistas do Leblon, eles olham para as mães e publicam a foto das mães no jornal. E aí, qual é a sensação e a mensagem que se passa ao você ver uma mãe com o coração enlutado? Tiraram o filho dessa mulher, que injustiça. Mas não contam o contexto, não conta que o filho tinha um certo envolvimento e uma série de outras questões. Olha, isso aí é a minoria barulhenta, porque a maioria ela é silenciada por vários motivos, inclusive o próprio motivo do tráfico de drogas. Dentro da própria favela, a grande maioria, não é que a maioria concorda e quer que mate todo mundo. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que há um consenso dentro das favelas que quem é envolvido com o tráfico de drogas está suscetível a ir preso ou a ir morto ou as outras coisas. É romantizado, né? Exato. A gente ficou muito tempo assistindo filmes, sempre que o Alba fala, né? Que é a guerra cultural, a gente ficou o tempo inteiro ouvindo isso. E a gente passa a meio que acreditar nessa história, mas parece que a coisa está mudando. Você vê ontem, né? A repercussão para o governador, mesmo todos esses artistas, essa turma que fica com essas histórias, essa narrativa,
Você vê que a maioria da população ela é favorável a isso aí. Aumentou a popularidade. E eu imagino que dentro da favela é mais ainda do que a gente viu em rede social. Porque lá o cara ele cobra pra van, ele cobra o gás, ele cobra a internet. Tudo. Eles tomaram conta daquilo lá. É difícil a situação do morador. Terrível. Você falando sobre isso, Satier, o governador, né, do Rio de Janeiro tem uma guerra de narrativas também com o governo federal. Vai lembrar que a pauta de segurança pública que é pro ano que vem, né? A gente começou com o governo falando que era para roubar, para tomar uma cervejinha, a fala infeliz sobre o traficante, e aí ficou agora o impasse. Parece que o Lewandowski agora e o governo federal vai apoiar o Rio de Janeiro, mas eu gostaria que você falasse do papel do governo atual com a segurança pública. Sim, o governo federal tem total participação, ou deveria ter total participação diante desse processo, tendo em vista a magnitude dessa operação. Por exemplo, poderia gerar e trazer de volta a GLO, que é um dispositivo de 1999, se não me falha a memória, e que já foi usado no Rio de Janeiro em outras ocasiões, inclusive. Então, poderia ter sido feito isso. O governo do estado, do Rio de Janeiro, notificou a Polícia Federal, e isso o próprio diretor da Polícia Federal, numa entrevista coletiva, deixou claro isso. E depois o Lewandowski, o ministro da Justiça, o interrompeu, mas já era tarde demais. Ou seja, houve uma mensagem do governo estadual para o governo federal. E não foi uma, não. Foram foram 3 pedidos e solicitações de apoio ao governo federal, com blindados e uma série de coisas. Nesse momento, não dá para politizar. O governo federal ele tem que se colocar à disposição do Estado, das forças de segurança do Estado, e ajudar a solucionar um problema para trazer paz para a população que vive nessa região. Em contrapartida, mais uma vez, o governo federal negligenciou a segurança pública por razões óbvias. A gente sabe o crescimento exponencial de determinada facção no Rio de Janeiro em razão da DPF 635, a gente sabe do que tem acontecido e da campanha eleitoral que o Lula fez nessa mesma localidade em 2022. Tudo isso foi veiculado, tá? Para todo mundo ver. Isso aí não é uma narrativa que eu estou criando. E por consequência disso, o governo Cláudio Castro fez sozinho e foi bem sucedido. Resultado, a popularidade do governo aumentou exponencialmente. E óbvio, a gente não está aqui para falar de números de redes sociais, porque ele cresceu nas redes sociais, mas acaba sendo um indicativo do seu crescimento. E esse indicativo mostra que nas últimas 48 horas, o Cláudio Castro, o governador do estado do Rio de Janeiro, cresceu mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Se você fizer dar uma olhada e um panorama até pelas páginas de fofoca, que predominantemente tem esquerdistas, todas as vezes que eles fazem alguma publicação a respeito dessa mega operação no Complexo da Penha, os comentários são de grande maioria em apoio. Até as páginas, por exemplo, de alguns desses artistas, o Luan, Pose, o pessoal do Podpah, todos esses artistas, se você entrar nos comentários, você vê um apoio massivo à mega operação às forças de segurança do estado do Rio de Janeiro. Isso mostra que o governo federal não participou, por razões óbvias. A operação foi bem sucedida, talvez pela não participação do governo federal, justamente por essa razão, e hoje a coisa está com um cenário muito mais favorável para as forças de segurança. Se vocês me permitem, mais uma análise, eu queria fazer aqui uma deferência às igrejas protestantes que estão lá prestando condolências às famílias que estão enlutadas. A mesma esquerda, inclusive, e essa galera da alta sociedade, que fica descredibilizando as células religiosas. Chama os evangélicos de fundamentalistas religiosos, os católicos, os espíritas, e essas pessoas, esses babalorixás, esses padres, pais de santos e pastores, estão dentro da favela. Eu faço deferência aqui em uma igreja que eu nem faço parte, mas eu vi e fiquei muito comovido, Emílio e a audiência qualificada do Pânico. A Igreja Universal, que colocou uma tenda com água gelada e estava prestando as condolências, as sinceras condolências aos corações das famílias enlutadas. A Igreja Universal, que a esquerda bate, que a esquerda quer fechar as portas, e que esse governo federal, que a pauta é ela, persegue o tempo todo, dia após dia, nos chamando de fundamentalistas religiosos. Quando o couro come, quando o filho chora e a mãe não vê, quando o cinto aperta, quem está próximo dessas pessoas na favela, nos lugares de maior vulnerabilidade,
é a Igreja Universal, a Igreja Católica, os espíritas e todas as outras sortes de religiões que estão lá. Então, quero aqui também fazer uso da palavra e deferência e parabenizar os religiosos, os evangélicos, os católicos e os membros da Igreja Universal que estão prestando as sinceras condolências aos corações das famílias enlutadas nesses dias tão difíceis na cidade do Rio de Janeiro. Agora, eu também concordo com você. Agora, Satie, o que a gente tem que falar também, querendo ou não, que a gente está no momento político e até o Barba mudou o tom. Opa, total. O Barba mudou o tom. Então você vê que isso... A pauta. O ano que vem a gente vai ter eleição. Você sabe, político ele só olha o voto, ele só olha se ele vai ser reeleito ou não. E agora a gente tem algo que aconteceu e a gente vai olhar quem é a favor dos bandidos. Exatamente. E quem é contra os bandidos. Exatamente. Porque a gente sempre viu muitos políticos favoráveis à bandidagem. E eles falando publicamente isso. A gente viu até uma declaração há pouco tempo atrás do presidente falando isso, né? Que o narcotraficante era uma vítima e tal. E até ele, parece que ele mudou o tom pela repercussão da população, que não está ligada aos intelectuais, não está ligada a esse jornalismo militante que a gente vê por aí, aos artistas, essa turma da canhota, ela perdeu nessa narrativa, mesmo fazendo essa chantagem emocional com a gente, mesmo a gente tendo assistido tanto filme que falava isso, que era contra a polícia, que a polícia é do mal, que a polícia o quê, para você ver que ponto chegou o Rio de Janeiro, que ponto chegou o pessoal que mora na favela. Não aguenta mais. É isso aí. Essa operação foi tão bem sucedida que fez o governo agora mudar e virar casaca e mudar a narrativa. Eles estavam tentando fazer de tudo. Eu volto a dizer, a operação foi bem sucedida porque não morreu nenhum inocente. Se tivesse uma Rebeca de 7 anos, se tivesse o seu José de 76 anos, eventualmente tomando um tiro de bala perdida, era o caos, porque eles iam ter o elemento necessário para inviabilizar a operação, mas isso não aconteceu. Então, fica muito evidente, muito claro que a defesa dos partidos do espectro da esquerda, sobretudo o governo federal, o PSOL e o PT, estavam defendendo efetivamente aqueles homens. Tentaram levar ali para a questão racial, mas eu já quebrei essa narrativa. A polícia não sobe na favela para matar gente preta. Afinal de contas, o maior contingente, ou grande parte do contingente da polícia no estado do Rio de Janeiro é formada e composta por pretos e por pardos. Não faz sentido nenhum essa narrativa irresponsável que inviabiliza, inclusive, a luta racial, que é uma luta muito pertinente. Então, o governo está tentando mudar a pauta, visando já as eleições de 2026, e já fica claro e evidente aí, né? Em 26, o que vai ser falado, uma das pautas que serão faladas, além das pautas econômicas, que também é uma pauta que atinge frontalmente o governo federal, é a pauta da segurança pública. Já que vocês entraram nesse assunto, nos últimos governos, melhor dizendo, no governo anterior do Jair Messias Bolsonaro, nós tivemos uma diminuição de 20 mil homicídios. 20 mil homicídios, de 60 para 40 mil homicídios. Isso é um número muito significativo que agora voltou, porque esse governo, infelizmente, acaba dando aí retaguarda, eu ouso dizer isso, para todo tipo e toda sorte de marginais e marginalização dentro do nosso país. É roubar para comer, para tomar uma cervejinha, é o bandido que é vítima do usuário e uma série de situações que vai tentando mudar o consciente coletivo da nossa população, mas felizmente, a população não caiu, a verdade está aí para todo mundo ver, não adianta mascarar, não adianta criar narrativa. Todo mundo viu que todos aqueles que foram mortos neste conflito, nessa mega operação, eram pessoas que eram envolvidas no narcotráfico. Ninguém torce pela morte de ninguém, ninguém solta fogos pela morte de ninguém, mas todo mundo sabe da responsabilidade, da consequência que se tem uma vez que você está no lado mal e no lado ruim da força, inclusive dentro da favela também, isso é consenso.